Fala pessoal, bem-vindos ao canal Lenormand Condá. Nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouco sobre como as cartas podem estar direcionando também para conselhos, inclusive as cartas negativas, tá? Aí você pode se perguntar, Tanda, mas como assim? Como um rato pode dar uma notícia negativa, uma notícia positiva, uma orientação positiva para o consulente? Como a montanha pode ser uma carta positiva em termos de conselho? Como a raposa pode ser positiva? A serpente? Né? Não entendi. Então vou explicar aqui o meu ponto de vista de como você pode inverter a dinâmica, né, o significado dessa carta no contexto de conselho para o seu consulente. Tá? Historicamente, elas sempre vão ter significados negativos. Né? A carta da serpente vai falar sobre traição, sobre rivalidade, a carta da raposa vai falar sobre ali, uma pessoa sorrateira, vai falar sobre manipulação, pessoa falsa. A montanha vai falar sempre sobre obstáculos, né, dificuldades. Enfim, as cartas negativas vão manter o seu significado original. Mas você pode pegar, vamos dizer como eles chamam, né, os vários cartomantes chamam, pegar a parte luz da carta e usar como conselho. Por exemplo, se você pega aqui a carta da serpente, serpente é a carta polêmica. Essa carta aqui, na versão não, mas na energia mais nefasta dela, fala sobre mal, fala sobre tentação, fala sobre traição, então fala sobre uma série de coisas. Mas quando você pega essa carta aqui como conselho, pode estar falando sobre você buscar uma transcendência espiritual, pode estar falando sobre você buscar transformação na sua vida, né? Porque a serpente troca de pele e se renova. Então aqui pode estar falando sobre você buscar algum tipo de renovo na tua vida. Pode ser na tua mentalidade, no teu trabalho, no teu relacionamento. Aconselhamento para mulher, por exemplo. Saiu a serpente. Cara, seja mais mulherão da porra. Seja mais sexy, seja mais magnética. Cuide desse seu lado sensual. Talvez você não esteja fazendo isso. Talvez você não esteja cuidando dessa parte mais vibrante, sabe? Que chama atenção, que cativa, que magnetiza. Seja os homens ou as mulheres, enfim, independente daquilo que você gosta, que te atrai. Aqui está falando para você resgatar, de você buscar isso novamente. Entende? Então, por mais que a serpente seja uma carta negativa, uma carta de rixa, uma carta de problema, uma carta de calúnia, enfim, o lado negativo dela é bem tenso mesmo. O negativo é bem negativo, mas quando você pega para conselho, é uma carta que pode estar falando sobre essas dinâmicas de transformação, dinâmicas falando sobre a mulher voltar a ter esse lado, essa pulsão sexual muito vibrante dentro dela, talvez não esteja, né? Sensualidade, sedução, pode estar falando sobre isso. Então, olha só como eu consegui extrair coisas boas de uma carta ruim, tá? Dito isso, vou dar aqui um outro exemplo, claro. Pegar aqui a carta da raposa, vai, raposinha. Raposa é uma carta de manipulação, de falsidade. Geralmente aquela pessoa que joga duplo, né? Fala mal de outra pessoa para você, mas também fala mal de você para outra pessoa. Essa é a raposa, tá? Mas como pegar essa carta e extrair um conselho positivo? Por exemplo, aqui pode estar falando para você ser mais estratégico, vai, no trabalho, das relações que você tem, né? De você ser diplomata ali, de você saber transitar nos meios laborais, entre os grupos de colegas, né? Mas não confiar totalmente, né? Então, você saber jogar o jogo, porque a raposa ela sabe jogar o jogo. A raposa na vida selvagem, por exemplo, ela quando vai invadir um galinheiro, ela avalia direitinho por onde ela vai entrar e onde ela vai pegar a galinha dela, a presa dela, entendeu? Avaliou, pegou, meteu o pé e foi embora. Então a raposa ela tem esses cálculos. E aqui o conselho da raposa pode estar falando, seja mais astuto, seja mais dinâmico, sabe? Seja mais adaptável às circunstâncias. Então a raposa tem muito desse exemplo aqui quando a gente analisa. Novamente, mais uma carta negativa onde eu extraí um conselho positivo, tá? Então, quando vocês analisarem as cartas, tenham sempre isso em mente. Vou pegar aqui agora o urso. Urso, uma carta aqui neutra, né? Mas a gente tem um 10 de paus que passa aquela energia de briga, de conflito, de confronto, de alguém querendo controlar alguém. Então, o urso tem muito disso, né? De domínio, de autoritarismo, de controle, inclusive excessivo e exagerado. Mas como extrair um conselho bom da carta do urso, já que ele fala sobre briga? Aqui pode estar falando sobre você buscar autocontrole, de você controlar o seu temperamento, controlar a tua raiva, controlar o exagero, né? De impulsividade, né? Aquele bateu, levou, né? Aqui pode estar falando de
uma pessoa de pavio curto que deve gerenciar melhor as suas emoções. Então, dependendo do contexto, o urso pode estar falando sobre isso, porque o urso é um animal muito instintivo e é um animal imprevisível até, né? Em algum momento ele está pacífico e do nada ele pode se tornar um ser extremamente selvagem, agressivo e perigoso e letal. Então, aqui está falando, em termos de conselho, para o consulente buscar o autocontrole, o autoequilíbrio, quando a gente fala de temperamento. Agora, na questão de finanças, pode estar falando sobre ele economizar, ele poupar dinheiro, ele guardar, né? Porque o urso ele tem essa dinâmica na vida selvagem, né? O urso ele acumula muita gordura antes de hibernar, justamente para ele não precisar caçar, ele não precisar comer, não precisar beber água. Então ele acumula um excesso exorbitante de gordura no corpo, para então quando o inverno vem ele hiberna, dorme pra cacete e depois acorda, enfim, porque ele já tinha uma reserva estocada ali de gordura que fez ele aguentar esse batidão todo. Por isso, pessoal, que o urso fala sobre poupar, né? O urso fala sobre poupamento porque é através de poupamento, né, ou da poupança, melhor dizendo, que você garante seu futuro, que você garante sua estabilidade, que você garante ali a tua segurança, né? Então, por isso que o urso está ligado ao dinheiro, às finanças, a boa administração financeira também, tá? Então é importante. Olha só, 3 conselhos positivos de 3 cartas consideradas complicadas dentro do Lenormand. Então, quando você olha para essas cartas, todas elas, tá? É possível você extrair bons conselhos, boas diretrizes aqui para o seu consulente. Qual o segredo? Estude cada uma das cartas, busque orientação de livros, de cursos, de experiências que você tem com os seus consulentes jogando, porque a gente aprende muito, eu posso falar por mim mesmo, eu aprendo muito jogando com os meus consulentes, combinações. Às vezes no meio do jogo eu estou tendo uma intuição sobre uma situação lá e é aquilo mesmo. Eu faço anotações, poxa, essa combinação aqui, essa conversa dessas 2 cartas, ou esse grupo de cartas está falando sobre isso. Deixa eu fazer uma nota aqui, uma nota mental e uma nota escrita, porque isso é importante, entende? Então quando você tem esse tipo de dinâmica, de ficar sempre se reinventando até no seu aprendizado, você vai, consequentemente, acabar dominando aquilo que você está fazendo, tá? Deixa eu pegar uma outra carta. Pegar mulher. Cara, como você vai dar um conselho para mulher? Mulher, tá? Isso aqui representa a consulente. Dan, agora você me pegou. Como eu vou interpretar um conselho bom para a bendita da carta 29? Galera, olha só. A mulher representa, como eu disse, a própria pessoa que está jogando com você. Aqui pode estar falando da consulente focar nela própria, tá? Foque em você, foque naquilo que você deseja, né? Naquilo que você quer, aquilo que você aspira também, ó, planeje, pense, seja mais racional, né? Seja mais ali, estrategista naquilo que você quer dominar. Pode estar falando também dela empreender, porque Espadas fala sobre negócios, fala sobre comércio, né? Relações comerciais. Pode estar falando dela saia mais, conheça gente, entende? Olha só quantos conselhos você tirou de uma carta neutra de uma pessoa dentro do baralho, entende? Mas o as de espadas, inclusive, ó, isso aqui foi a minha amiga Bruna Puchalski, tá? Que me ensinou. Eu achei foda, eu achei muito interessante. O as de espadas tá ligado muito à energia conservadora, à energia preservadora, tá? Da mulher, historicamente dentro do Lenormand. Então, enquanto o homem ele tem uma visão mais de ação, de atitude, de fazer acontecer, né? A energia de manifestação, de ação era do homem, a energia da mulher aqui no baralho é uma energia mais conservadora, é de manter o que existe como está, entende? Inclusive, isso faz tanto sentido porque há um tempo atrás eu fiz um jogo sobre uma banda que eu gosto, né, o Angra, e o Fábio Leone, que é o vocalista, saiu da banda, né? Eu fiz um jogo perguntando se essa saída tinha sido amistosa, tinha sido bacana, e saiu a carta da mulher, a carta da montanha e a carta do chicote. Veio montanha e chicote, já vi que não foi bacana, entendeu? Só que aquela mulher na época me pegou. Eu falei, gente, essa mulher aqui é o quê? Teve uma mulher que foi pivô dessa história, teve uma mulher que de alguma forma teve alguma coisa a ver com todo esse conflito que se deu depois da montanha. E aí eu batendo papo com ela falou, ó, Dan, pode ser uma mulher de relações públicas, pode ser uma advogada, pode ser alguma mulher ali que de alguma forma tem conexão com a banda. Então ela foi me dando ali várias possibilidades.
E aí ela entrou nessa questão do as de espadas, que falou, ó, o as de espadas é energia conservadora, energia protetora, energia do manter o que existe como está. E faz todo sentido, porque o Fablione ele sempre falava que não achava sentido em fazer uma reunião de antigos membros da banda e celebrar alguma coisa. Ele sempre fala, gente, deixa o passado no passado, vamos tocar o que já existe, o que já está preservado, o que já está, digamos, protegido, por assim dizer, e a gente está no hiato aqui, porque eles tinham parado de tocar, e depois a gente volta e vê o que faz. Só que isso não aconteceu. Então, quando você vê o As de Espadas aqui, antes da montanha, pode estar falando dessa energia conservadora, essa energia de manter como está, sendo barrada, de fluir, de continuar como está. Entende? Interessante? E depois da montanha, a gente tem, se é possível superar esse problema que apareceu, esse grande problema, né? Que foi essa reunião que o Fabrioni não concordava, e depois o chicote, trazendo polêmica, trazendo ressentimento, trazendo ali críticas. Então tem tudo isso envolvido aqui quando a gente analisa a carta, tá? Então, assim, são alguns exemplos que eu tenho para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aqui nos comentários. E faço mais vídeos em breve para a gente poder estar batendo papo, tá? E divulgue também o canal, porque se você comenta, se você curte, o YouTube recomenda para mais pessoas e mais pessoas conhecem o que eu estou fazendo, tá bom? E é isso, fiquem bem e até mais.